Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto, para mais uma live na companhia de todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Demis Viana Mundo Secreto, nessa noite de domingo, dia 25 de julho de 2021. Hoje nós vamos falar sobre tecnologia de consciência versus inteligência artificial. É um tema que nós já abordamos aqui na live, é um tema muito extenso, muito abrangente, e nós vamos dar continuidade nesta noite na companhia das nossas amigas, né? Nossas amigas já são parceiras do nosso canal, que é a Thaís. Eu vou primeiramente colocar a Thaís aqui na tela. Dá uma boa noite, pessoal, Thaís. Boa noite, pessoal. Thaís Akashimoto. Boa noite, e também a nossa amiga Anne Amaral. Muito bem, tá aqui a Anne Amaral. Olá, olá, olá. Muito bem. Deixa aqui, antes de mais nada, antes de nós começarmos o nosso bate-papo dessa noite, nosso estudo, eu vou aqui cumprimentar os nossos amigos que estão chegando aqui na nossa live. Aqui nós temos a doutora Laila Chaves, gratidão. Thaís e Anne, também, gratidão da nossa parte. Aqui a nossa amiga Cecília Pires, Demis Eliette, gratidão. A gratidão é nossa, nós que ficamos agradecidos com a presença de vocês. A Michela Benelli, boa noite a todos. Nós temos aqui também a Maria Dias, boa noite. De Bragança Paulista, aqui um abraço para os amigos do interior de São Paulo, que estão prestigiando as nossas lives também. Tem aqui o Paulo Antônio Miller Filho, boa noite a todos, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, na terra da Anne, aqui seu conterrâneo, Anne. Live também. Doutora Laila Chaves, aqui já cumprimentei, essa aqui já foi, estou passando a mesma pessoa, deixa eu achar mais pessoas aqui também. O N Paiva, boa noite, gratidão, a gratidão é nossa. Deixa eu ver aqui mais pessoas. A Sheila Zereman, boa noite, Niterói, um abraço aí fraterno para os nossos amigos cariocas que estão prestigiando as nossas lives também. Deixa eu ver se eu acho mais amigos aqui. A Mona Lisa Germano, boa noite, Demis, Thaís, Anne Eliette, já aqui cumprimentando a todos aqui. A nossa amiga também, a Edna Assis, interior, região de Ribeirão, muito bem, Edna Assis, que está sempre presente aqui também nas nossas lives, nossa amiga Elis Gonçalves, boa noite, Demis, muito boa noite. A nossa amiga aqui também, Roseli Cardoso, gratidão, a gratidão é nossa. Sem mais delongas, já estamos aqui. Vou só cumprimentar só mais algumas pessoas. O David Gouveia, Salvador, Bahia, um abraço aí para os nossos amigos baianos também que estão acompanhando as nossas lives. Os amigos também do exterior, da Europa, dos Estados Unidos, que eu também sei, até do Japão, eu sei que tem pessoas que acompanham as nossas lives, então, muito obrigado, gratidão pela presença de vocês, aqui o pessoal do Sul também, a Edvard Rossini, boa noite, Londrina, Paraná, na escuta, muito bem mesmo, deixa eu ver aqui mais pessoas também, a Sueli Bonfim, boa noite, a família Demis Viana, Eliette e as meninas convidadas. Muito bem lembrado. Então, sem mais delongas, eu vou aqui, nós vamos, quem vai começar essa live, e pode fazer uma apresentação do tema em si, né, que apesar que eu já fiz uma palhinha, posso deixar a palavra aqui com a Thaís. A Thaís vai começar, já apontou para a Thaís, eu sabia que era a Thaís. Tá ótimo, pessoal. Então, a gente vai basear boa parte dessa live numa entrevista que a gente fez há um tempo atrás, foi gravada com um australiano que não é muito conhecido aqui no Brasil, mas que tem um trabalho muito legal, muito diferente. O nome dele é Peter Maxwell Slattery. Ele tem um nome enrolado, ele fala um australiano que é bem enrolado, assim, a gente penou para conseguir entender o que o cara fala, mas ele tem um trabalho muito conhecido na Austrália, que aqui no Brasil é super pouco conhecido. Ele tem muito contato com OVNIs, e ele é o tipo de cara que ele fala assim, vai aparecer em tal lugar. Aí você olha para lá, de repente assim, gente, apareceu! E ele tem uma vasta biblioteca de fotos e filmes, porque isso acontece para ele, assim,
no mínimo, uma vez por semana. Tá? É nesse nível. Né? Nessa intensidade. É impressionante. Isso desde 2011 que acontece sempre. Antes disso, ele tem memórias meio vagas de como aconteceu. E é interessante porque ele comenta a parte ufológica, mas muito ligado à espiritualidade também. Porque ele tem... aqui no Brasil, a gente chamaria ele de médium, tá? Mas lá na Austrália, ele é conhecido como um psíquico, né, que tem habilidades psíquicas, e aí ele já foi chamado assim para passar a noite em lugares ditos mal assombrados, para entender o que era, e ele tem partes do que ele fala que são muito interessantes, experiências assim, que ele fala que tinha gente que achava que era ET e na verdade era fantasma, e tinha gente que achava que era fantasma e na verdade era um ET, e que é muitas vezes assim, o contato extraterrestre, eles se mostram para a gente meio como um vulto, e a gente entende como um fantasma. Então, ele entra em toda a discussão e entra muito na espiritualidade. Ele não fica restrito a, assim, ficar vendo OVNI, esse tipo de coisa. E ele tem, assim, palestras incríveis que ele dá, mas tudo naquele australiano enrolado, né? Que a gente aqui, penou para traduzir, né? Acho que ele escreveu vários livros, ele deu muitas entrevistas já no programas alienígenas do passado, esse tipo de coisa, ele já apareceu em vários deles, na TV australiana várias vezes também. Ele escreveu vários livros e eu acho que os 3 mais interessantes são uns livros que chamam Shidi 1, 2 e 3. Shidi é uma pleiadiana que entrou em contato com ele e ele começou a canalizar uma série de informações e transformar isso em livro. Então, o livro Shidi 1, se eu não me engano, ele escreveu em 14 dias, que ele foi canalizando todo dia a informação e, de repente, aquilo virou um livro em 2014. Aí depois teve um 2017 e depois acho que é de 2019 o último livro. E vai num crescendo de informação ligada à espiritualidade, à nossa origem, esse momento de transição planetária e como lidar com isso, né? Então, a gente estava conversando a maior parte sobre isso até chegar no tema. Porque os extraterrestres, os multidimensionais, principalmente, eles se manifestam ou de forma luminosa, ou eles vão se manifestar também com um espectro, né, que também é bem comum, ou até pode assumir a forma humana, então vai se confundir, e a pessoa vai interpretar isso de acordo com o nível de entendimento, né, Thaís, que ela tem, de acordo com a sua cultura, inclusive, de acordo com o seu conhecimento. Então, o cérebro vai ter, o seu entendimento, a sua consciência que vai interpretar aquilo. E você pode interpretar isso de várias formas diferentes. Um vai entender que é um anjo, um vai entender que é o preto velho, outro vai entender que é algo a respeito de budismo, e assim vai, né, Thaís? Perfeito, perfeito. Fala, inclusive é por isso que muita gente tem contatos aqui no país, mas no final das contas tem muita manifestação de extraterrestre em centros espiritualistas, justamente porque se apresentam dentro dessa forma que é mais confortável, digamos assim, para um médium receber uma informação, né? Na verdade, ele está tendo contato com uma inteligência que não é da Terra, mas que se manifesta como sendo um preto velho, um caboclo, enfim, justamente por ser uma imagem que já está até no próprio inconsciente da pessoa, né? Tá dentro do arquivo mental que a pessoa pode usar, né? Que eles usam para se manifestar. Então, como eu costumo dizer, a gente é que tem o péssimo hábito de ter que dar nome para tudo, classificar tudo, botar tudo em caixinhas, né? Mas se a gente simplesmente limitar ou ampliar e colocar que são consciências se manifestando, acaba fazendo pouca diferença se essa consciência é de alguém que já encarnou aqui na Terra e já teve uma vida física, se é de um ser muito, muito elevado, de um arcanjo, ou se é simplesmente de alguém que nunca encarnou na Terra, mas que está aqui também, e muitas vezes desdobrado de um corpo físico que está numa nave, né? E que está fazendo uma coisa muito parecida com o médium também. Então, eu acho que são várias faces do fenômeno e dependendo da mensagem, da vibração que trouxer, eu acho perfeito. Fala dos ultradimensionais que ele tem mencionado. É verdade, né? Ainda tem mais essa, né? Porque existem seres que são tão elevados que eles se manifestam, eles já não têm mais nem corpo físico, né? São consciências de luz, né? E muitas vezes se manifestam na forma de orbes, né? Que se captam em fotos, seguidamente se captam em fotografias com pequenas esferas de luz. E muita gente acha que esse artefato é o reflexo de partícula de poeira quando bate o flash. Só que agora, como tem câmeras digitais, às vezes a gente pega isso
no vídeo e ver que esses orbes, eles têm movimentação autônoma, né, e inteligente. E muitas pessoas, o início da manifestação e o início do contato extraterrestre começa pela visualização dos orbes, que os orbes, na verdade, são consciências que estão se movimentando. Sim. Sim, o próprio Corey Goode, ele fala que a maioria dos extraterrestres, quando eles vêm na Terra, eles assumem a forma de orbe, é uma forma bem fácil de locomoção, eles são detectados e segura também, porque às vezes você usar espaçonave pode ser um problema, porque você fica sujeito às condições do nosso mundo tridimensional e as coisas quebram, pode cair, pode dar problema. E na forma de orbe é uma forma segura deles estarem aqui, né, e poder se comunicar com as pessoas, ter contato com as pessoas, que esta é a finalidade, né, o objetivo deles. Se a Thaís quiser falar alguma coisa também, fica à vontade. Eu queria, por enquanto, fazer uma piada e falar que o orbe azul que está atrás da Anne é uma luminária, tá? Só deixar claro que neste caso muito bem colocado. Não é o que a gente estava falando. E o Peter conta a experiência dele com os orbes, é muito interessante, porque assim, esse orbe que tem essa luminária que tem atrás da Anne, me lembra muito parte da história que o Peter conta, de que às vezes ele fala que assim, o que ele percebia na casa dele, tipo, ele estava no meio da sala, aí ele percebia como se assim, se abrisse um buraco no tecido do tempo e espaço, é assim que ele descreve, aí saísse desse buraco um orbe azulado. E aí, deste orbe, o que aconteceu no caso dele é que este orbe se transmutou em um ser com uma aparência humanoide, mas que era feito, ele falou assim, parecia de luz líquida. Tinha cabeça, tinha tronco, pernas, braços, mas não tinha tipo um rosto. E aí ele entendeu que esse ser que se apresentou para ele era um Elohim. E aí ele começou a se relacionar com os Elohim dessa forma, e aí ele tem situações em que ele se viu num círculo de Elohim, ele falava assim, que cada um tinha uma cor diferente de acordo com a função daquele Elohim. Eu achei isso super interessante, assim, esse tipo de contato dele. E é uma das poucas pessoas que relata isso, porque esse tipo de contato ultradimensional tem outras pessoas que relatam esses seres com essa forma humanoide, mas que são constituídos principalmente de luz, em que quase se divisa uma fisionomia no meio da luz, mas é como se brilhasse tanto que a gente não conseguisse distinguir, né? É como se a nossa visão ficasse ofuscada pelo brilho, por mais que eles reduzam a intensidade dessa luz. Agora, esse fato deles terem cores diferentes, a única pessoa que eu vi com esse relato foi realmente o Peter, mas ninguém. Eu achei bem legal isso aí. Eu acho que essas cores, elas são reflexo da energia de cada um, da essência de cada ser. Então, vai acabar reproduzindo uma cor diferente, né? Eu acredito assim. Por isso tem esferas também que foram encontradas no meio da mata, tem pessoas que encontram esferas, isso foi identificado no meio do mato, na escuridão, no céu, na mata é mais estranho ainda, né? E é colorido, uma cor intensa, uma cor forte. Logicamente, não pode ser partícula de poeira de máquina fotográfica, principalmente quando é colorido, né? Porque geralmente vai ser sempre branco e meio transparente quando é partícula de poeira. Se a gente se der conta, em Demis e Thaís, tem lendas da nossa cultura popular que falam de bolas de luz. Tem a lenda do boitatá, da cobra grande. São bolas de luz, bolas de fogo que se movimentam pelo campo, né? Sim. E está na cultura popular isso aí. Sim. É porque, na verdade, todo o folclore, em geral, as crenças, as crendices pelo mundo, na verdade, retratam aparições de extraterrestres. É que as pessoas não entendiam isso. Por exemplo, o Eric Van Daniken, não sei se eu pronunciei certo, acho que é isso. É o Eric Van Daniken, autor de Alienígenas do... Era os Deuses Astronautas? Eu falo alienígenas do passado já, porque também ele participava. Mas não deixa de ser a mesma teoria, né? É verdade. Ele criou a tese dos alienígenas do passado, tá tudo certo. Ele fala assim que no tempo, fala dos Vedas hindu, eles viam naves-mães gigantescas, né? Eles falavam que eram cidades voadoras, chamadas cidades voadoras. Na verdade, as cidades voadoras que eles tratavam, de acordo com o seu conhecimento, eram naves-mães gigantescas. Só que para eles era uma cidade voadora. Uma cidade aqui é uma cidade voadora. Então a pessoa vai interpretar isso de acordo com a sua cultura e crenças também, seu sistema de crenças.
dependendo da nave, não parece, olhando hoje, é o que a gente entende de cidade com edifícios, não sei o quê, dependendo da nave, não parece isso, não parece que tem um monte de edifício. Então, assim, a descrição de uma cidade no ar é razoavelmente correta. Né? Exatamente. É razoavelmente correta. Faz todo sentido do mundo. Faz todo sentido do mundo mesmo. Dando continuidade aqui, quer falar mais um pouco sobre o Peter Max? Falar Peter Max é mais fácil. Porque, pelo amor de Deus, aquele novinho, né? Peter Max. Vamos ficar no Peter, que tá tudo certo, tá? Então, aí é interessante porque ele fala, assim, quando ele estava falando desses orbes, ele conhece o Corey Goode, ele é amigo do Corey Goode, ele encontrou já com o Corey, e ele fala, então, que a experiência dele do Corey Goode é um pouquinho diferente, porque o Corey falava que chegava a essas esferas, que eram meios de transporte, aí ele entrava nessas esferas, e essas esferas levavam ele até os aviários azuis, né? Sim. Para o Peter, essas esferas viravam os Elohim de quem ele recebeu uma série de aprendizados, né? Sim, isso faz muito sentido, porque o Randy Clemmer, ele fala sobre multidimensionais, e ele cita o seguinte, que o multidimensional ele pode assumir a forma que ele quiser, ele pode ser uma esfera, ele vai mais longe, ele diz que e também não tem questão de proporção de tamanho. Você pode ver uma pequena esfera, pode ser uma civilização inteira. Eles falam que uma civilização inteira pode ficar numa esfera. Isso o Randy Clemmer fala, uma civilização inteira numa esfera, como eles também podem ficar do tamanho da galáxia. Então, o tamanho para eles não faz diferença. Eles podem ficar do tamanho de uma bola de tênis, né? Tamanho de uma bola ou o tamanho da galáxia inteira. É difícil a gente conceber uma coisa dessa, mas essa capacidade de um ser multidimensional. Pode falar, fica à vontade. Olha só, já está aí Hollywood nos mostrando esse conceito. Lembra do filme do MIB, dos Homens de Preto, número 1? Exatamente o que eu pensei. Que a galáxia ficava dentro de um penduriquinho na coleira do gato, né? E era a galáxia. Então, é exatamente isso, né? Esse é o conceito. E se a gente for considerar que são todas apenas uma diferença de escala, quem garante que o modelo do átomo não é um Sol central com planetas orbitando? Sei lá, alguma coisa assim, né? Não dá para a gente saber. Pode ser tudo... e não faz diferença, né? A hora que você não tem... Você só tem uma ideia do tamanho quando você se compara com alguma outra coisa. Se você não tiver um outro referencial, você é tudo que você conhece, se é grande, você é pequeno. Exatamente. Tudo. Exatamente. Não tem muito jeito, né? É verdade, e é impressionante isso daí, porque os seres esfera que eram seres da nona densidade, que o Corey Goode menciona, ele fala também que eles poderiam ficar do tamanho que eles quiserem. Eles poderiam ficar do tamanho de uma bola de ping-pong ou do tamanho do sistema solar inteiro. Né? O tamanho do sistema solar, não estou falando do tamanho do Sol, estou falando do tamanho do sistema solar. Algo colossal. Então, eles não estavam presos nem a tamanho, nem a forma ou o corpo físico. É difícil a gente conceber isso, não está preso. Então, ele poderia também assumir esses seres, eles podem assumir a forma física que eles quiserem. Se eles quiserem ficar com a cara de draconianos, vão ficar. Cara de reptiliano, fica também. Cara de humano, pleiadiano, eles podem assumir qualquer tipo de forma, porque são seres, assim, mais elevados do universo. São os seres mais elevados, são os top. Ele fala que seria assim, se fosse uma escala como anjos, seriam próximos disso, seres angélicos, tá? Os multidimensionais. E na realidade, ele fala assim, que na verdade os anjos são seres multidimensionais. Sim. Né? Porque nós não temos como conceber, é bom as pessoas também, eu já falei isso lá, que uma das modas dos seres extraterrestres é usar túnicas. Então eles gostam de usar túnicas, isso é uma característica. Você vê isso dos pleiadianos, apesar deles usarem os super trajes, principalmente nas cerimônias, eles usam túnicas, os seres intraterrenos também gostam de usar túnicas, então é uma moda, assim, galáctica, e eles vêm do espaço. Então você vê um anjo, ele usa túnicas e ele tem asas, ou seja, ele vem de outro lugar, então uma representação desses seres, é bem interessante isso daí também, salientar. Então, talvez eu tenha me inspirado nisso, que a Anne sabe, que quando eu dou curso, eu tenho uma túnica azul bordada em dourado, que eu brinco com o pessoal e falo assim, gente, não é necessário esse tipo de coisa, mas eu adoro um teatro, então tem até a capa azul com o capuzinho dourado. É lindo. Faz um negócio assim, fica cheio de pompa e circunstância, faz toda a diferença. Um dia eu venho de túnica aqui para fazer uma live com vocês. Túnica, bom, mas já usa a moda galáctica. A moda galáctica. Os andromedanos usam túnica, os pleiadianos usam túnica.
de Vega também, no sistema de Vega, usa túnica também. A própria Helena Dana fala isso, né? Que eles gostam de usar túnica. Então, é uma característica, principalmente nas cerimônias. Não o tempo todo, mas nas cerimônias, assim, nos eventos, assim, nos grandes eventos, eles fazem isso, né? Se a gente pensar, é o tipo de vestimenta que é meio... deixa todo mundo mais ou menos igual, né? Não dá grandes destaques, então acho que também tem um pouco disso, né? Que fica todo mundo mais ou menos na média, sem se destacar de nada. Deve ser confortável, vamos levar para o lado. Né? Agora, eu ia voltar no assunto, agora a gente ficou brincando com as túnicas, já nem lembro o que era. Ah, sim, estava falando dessa coisa que a gente fica assim, mas como que um ser multidimensional, um ultradimensional vai se transformar em qualquer coisa? É que a gente tende a medir as coisas com a nossa régua, né? Dentro das nossas capacidades, das nossas possibilidades. Então, por isso que fica, não, mas vamos pensar que aqui a gente está dentro de uma vestimenta, né, pesadinha, que nos constrange bastante. Então, aí inibe as nossas potencialidades, mas os ultradimensionais não, né? Eles não têm o corpo físico como um redutor de capacidade. Então, por isso que chegam nessas... Afinal de contas, se eles são construtores de mundos, eles podem fazer muita coisa. Exatamente. Perfeito. Para entrar no tema da live de hoje, agora que a gente já começou a falar do Peter, eu queria fazer um pequeno desviozinho que tem a ver, para falar assim, essa história de evolução através de consciência e da tecnologia, para a gente, eu acho que assim, como civilização, isso ficou muito claro na colisão das culturas lemuriana e atlante, né, que são duas formas bem diferentes de você evoluir espiritualmente. Então, de um lado, você tem uma cultura lemuriana que vivia com muita integração com a natureza. Para a gente, pode até ser considerado uma civilização primitiva nesse sentido, que não era tão tecnológica, mas com um conhecimento espiritual e uma habilidade psíquica que superem muito o que a gente até hoje é capaz de fazer, né? Que é um caminho de evolução. E tecnologia de consciência, né? Tecnologia de consciência, né? E, por outro lado, a gente tem uma civilização atlante. Minha gata está bebendo minha água. Eu mereço isso, gente. Ela viu um copo d'água aqui em cima da mesa, quero água. Não, é minha água, para com isso. E aí, por outro lado, a gente tem uma civilização atlante. Ela está passando aqui, gente, ela quer água mesmo. A gente tem uma civilização atlante que escolheu outro meio de evolução. Em que, assim, mas na época da Atlântida, a gente tinha uma evolução espiritual, sim, mas muito pautada também no auxílio tecnológico. E aí, o que eu vejo hoje em dia é que, na verdade, assim, a gente pegou a parte ruim tecnológica da Atlântida e jogou a parte boa espiritual da Lemúria, né? Porque aí, assim, em vez da gente desenvolver a telepatia, a gente faz toda uma rede de celular, né? Em vez da gente acessar registro acástico, por exemplo, a gente queria a internet. Tem algo de ruim em ter rede de celular e acessar a internet? Claro que não. Tudo isso é maravilhoso como tecnologia. Mas quando isso é usado como uma forma da gente não utilizar as nossas habilidades psíquicas para desenvolver como civilização e desenvolver como ser humano, aí essas tecnologias não ajudam, né? Sim. Aliás, se a gente fosse fazer analogia com a Atlântida, a gente está repetindo aquele passinho antes da queda da Atlântida. É nesse estágio em que a gente se encontra, né? Alto avanço tecnológico, pero avanço moral e ético, nem tanto, né? Então, aquele momento em que a gente abre o olho e diz assim, epa, né? O que a gente vai ficar? E essa tecnologia, a pergunta que a gente deveria ter sempre com qualquer avanço tecnológico é, eu consigo, mas eu devo? Né? Exatamente. E esse eu devo é o que faz a diferença entre fazer e não fazer. E, enfim, né, é o momento da transição, de novo, né? Que a gente está repetindo. É interessante você salientar, porque você está colocando duas civilizações distintas, que eram próximas, eram irmãs, mas cada um seguia um caminho diferente. Né? Caso a Lemúria escolheu a evolução tecnológica e a Atlântida, no caso, a gente pode até usar de gancho para inteligência artificial, tecnologia de máquinas, né? Isso é bem interessante, essa analogia que você fez, eu achei maravilhoso. Se você falar mais alguma coisa,
Achei... Então, a gente está nesse ponto de cruzamento. Quando a gente fala aqui de tecnologia artificial e inteligência artificial, para nós no Brasil não é algo que a gente fale tanto, mas assim, outro dia estava passando lá um vídeo do Elon Musk controlando o porco com chip implantado no cérebro. Todo mundo, ai, que legal, ele controla o porco, né? E em vez de achar que isso é uma coisa... Você pode ser o próximo, né? Isso que a pessoa não imaginou, né? Você fez isso não, primeiro foi pouco, agora já está lá mostrando o vídeo do macaco na frente do videogame, controlando o videogame sem joystick, né? Sem controle, porque ele está controlando com o chip implantado no cérebro. E aí ficam nos mostrando isso, olha que legal, olha o que é possível, olha o que a gente descobriu. Assim, cara, e se botar isso na tua cabeça? Né? Bom, é ótimo, olha só, eu vou poder acessar a internet sem equipamentos, né? Eu vou poder ter um diagnóstico... eu posso ter o diagnóstico do meu corpo de qualquer doença sem precisar fazer nada, né? E sim, isso pelo lado bom. E o lado não bom? E quem te controla? Quem é o dono desse equipamento, né? O que a gente está abrindo mão para permitir esse tipo de coisa, né? E a coisa que a gente abre mão é da nossa própria consciência. E nesse ponto da consciência como indivíduo, como singularidade, né? É isso que a gente tem que abrir mão, porque no fundo... Quando se integra todo mundo numa rede neural fora, que me permite um controle fora, a gente definitivamente se torna só uma pecinha do tabuleiro, e é o peão, né? A primeira a ser queimada, né? Então, esse é o grande fato. Claro que para os controladores, né, para quem detém todo o controle, é muito bom, né? Imagina gerar energia e gerar Bitcoin ou gerar seja o que for, enquanto a massa pensa. Bom, né? Bem bom, a gente vira usina de energia. E basicamente esse é o foco. Esse é o foco. Então, a agenda transhumanista, que para nós parece uma coisa distante, mas é muito comentada nos Estados Unidos, é algo que a gente precisa ficar muito alerta. Ou por que vocês acham que tem uma rede de satélites sendo colocada gratuitamente pelo Elon Musk, a ponto de fazer poluição visual para observação astronômica, né? Ele está colhendo o nosso céu de satélites do Starlink. É para dar acesso à internet para todo mundo. Ok, será que é isso mesmo? Né? Associado com o projeto Neuralink? Não sei não, eu não confio. Né? Acho esmola demais. Sinceramente, não gosto da ideia. Tá? Verdade. O Elon Musk, ele é um profeta do IA, né, que é relatado pelo David Wilcock. Existem também os profetas do Apocalipse. Então, os profetas do Apocalipse são aqueles que vão dar medo, e os profetas do IA, aqueles que vão te dar segurança. Olha só que beleza, né? Então, um trabalha para o outro e nem sabe. As pessoas falam de catástrofes, fim do mundo, vai acabar, vai vir asteroide aqui, destruir tudo, é a inversão dos polos, agora a gente vai ter uma nova era glacial e todo mundo vai ser destruído. Esses são os profetas do Apocalipse. E quem vai acalmar esses profetas do Apocalipse como um antídoto são os profetas do IA, que é da inteligência artificial. Não fiquem tranquilos que agora com a inteligência artificial todos os nossos problemas acabaram. Então não vai existir mais fim do mundo, não vai existir mais nada, vocês estão seguros para sempre. Então vejam que esses dois grupos trabalham em sintonia, tá? Eles estão comunados e as pessoas não percebem isso. E como você pode combater isso? Que é importante falar, agora eu vou deixar para vocês. Tá. Eu vou deixar para vocês. É interessante a gente ter muito, muito claro isso aí, ó. Eles criam as dificuldades para oferecer as facilidades. Não? Então, criam problemas que não existem para que a gente fique correndo, por favor, me ajuda, né? A gente está no meio dessa agenda que está correndo a galope, e está todo mundo notando. Eu acho que quem está aqui assistindo as lives do Demis deve entender do que a gente está falando sem precisar dar nome aos bois, né? Acho que está bem claro. Com certeza. Né? Enfim, então, assim, o que se opõe à inteligência artificial? E aí a gente tem que falar da nossa própria consciência, e aí consciência como ferramenta, uma consciência expandida. E a gente pode chamar essa consciência de exoconsciência, né? Que aí a gente entra na temática, né, de uma definição trazida pela Rebecca Hardcastle-Wright, que eu acho que é perfeita, e é um conceito que precisa ser bem trabalhado, né? Então, até ela diz assim que a nossa consciência,
ela está muito além do nosso cérebro. Ela lida da consciência como o campo. Então, isso se interconecta diretamente com a teoria do Rupert Sheldrake, por exemplo, que é um biólogo inglês, e que trouxe a teoria dos campos mórficos, né? Não sei se a gente conta a historinha, provavelmente todo mundo já viu a história dos macaquinhos, que isso é um experimento científico que foi feito por cientistas japoneses. Conta sim, porque eu acredito que muitas pessoas não conhecem. Assim, a base dessa teoria foi, na verdade, a observação a respeito de alguns eventos que aconteceram. No Japão, existem várias ilhas que têm macacos que vivem nessas ilhas. São macacos selvagens, não têm muito contato com humanos. E os cientistas estavam fazendo um experimento, cientistas japoneses, fazendo um experimento para ver quanto tempo demorava para um novo conhecimento, uma nova tecnologia ensinada para os macacos jovens ser adotado pelos macacos mais velhos, já que existe uma hierarquia dentro das colônias, né? Os mais velhos comandam a rotina, mas, ao mesmo tempo, os mais velhos não estão tão aptos a aprendizados diferentes. Então, eles ensinaram algumas macaquinhas jovens que lavar as batatas doces antes de comer ficava melhor, porque ela ficava sem areia, né? Então, eles começaram a fazer a observação que os macacos jovens conseguiam, no máximo, ensinar para os macacos da mesma faixa etária, que estavam dentro da mesma escala, digamos assim, do mesmo degrau da escala hierárquica da comunidade, e, no máximo, para os pais, né? Então, é ascendência direta. Bom, eles começaram a fazer essas observações, fizeram isso repetidamente, e aí, um dia eles notaram que, à medida em que as gerações iam passando, quando aquele macaco que tinha esse conhecimento subia um degrau, porque ele começava a ter a própria prole, esse conhecimento, ele começava a se disseminar, então ele passava muito mais fácil. E de início eles estavam achando que porque agora não é mais um macaco que está lá embaixo, o que não sabe nada, ele tem uma postura, uma posição maior na hierarquia, então ele consegue, digamos que ele tem mais poder para transmitir esse conhecimento dentro da colônia. Só que eles começaram a perceber que quando o número X de macacos começou a lavar as batatas doces antes de comer, esse conhecimento, ele se disseminou, não só para toda a colônia de macacos daquela ilha onde eles estavam fazendo o experimento, mas para macacos de outras ilhas que não faziam parte do experimento, mas que pertenciam à mesma espécie, tá? E daí que vem a teoria do 100º macaco. Então, esse 100º é um número aleatório, podia ser 20º macaco, 1000º macaco, a gente não sabe qual é o quantum de indivíduos que é necessário. Mas quando esse conhecimento ele se expande para um determinado quociente de uma determinada comunidade, isso fica exposto, acessível para todos os indivíduos daquela espécie. Então, é um campo de consciência onde todos os indivíduos da espécie têm acesso. Eles fizeram depois estudos com seres humanos, eles pegaram uma imagem que era composta com milhares de rostinhos, né? E aí mostravam essa imagem para as pessoas e quase ninguém conseguia identificar os rostos dentro dessa imagem. Até que eles pegaram essa imagem, levaram num programa de TV na Austrália. E aí mostraram, os rostos estão aqui, aqui e ali. A partir do momento que foi levado a público essa demonstração, as pessoas na rua olhavam e conseguiam identificar facilmente os rostos na composição da imagem. Só que pessoas na Inglaterra que não tinham visto o programa da TV, programa na Austrália, também conseguiam identificar. Ou seja, nós humanos também temos acesso a um campo mórfico. E esse campo nada mais é que o campo de consciência. Então, quando a gente tenta definir a consciência humana, o que é a consciência? É campo. É o lugar onde todos nós temos acesso a buscar informações. Por isso que quando a gente fica assim, da onde você está tirando essas informações? Estão no campo. Basta a gente se dispor a ir buscar o campo. A gente pode chamar esse campo, inclusive, de acástico, porque, na verdade, é esse o campo na qual todos estamos imersos. Então, quando a gente amplia essa definição para exoconsciência, significa ampliar esse campo não só para os humanos encarnados na Terra, mas para todas as consciências vivas que fazem parte do nosso universo próximo aqui, pelo menos. E a Rebeca, ela traz esse conceito, primeiro assim, bom, quem pesquisa ufologia, começa a pesquisar a nave, o avistamento, né, evidências físicas, marca no chão, impressões das pessoas, evidências físicas de abdução, memórias. Mas quando eu inverto essa lógica e começo a pensar no impacto humano, o papel humano nesse contato,
aí eu chego na exoconsciência, porque é o ser humano tendo a possibilidade de entrar em contato com uma outra consciência não terrestre, né? Então, bom, isso aí é uma habilidade de alguns indivíduos, esse contato acontece só para alguns eleitos, ou é algo que está no campo e está acessível a todos? E a resposta é, está acessível a todos. Está acessível a todos. Então, a definição mais atual da exoconsciência, e aí a gente tem a definição da Rebeca, a definição melhorada pelo Juliano Posati, aqui do Brasil, que dá essa capacidade de contato, comunicação e cocriação. E o Juliano coloca antes do contato a conexão, que vai exatamente no sentido do que o Peter faz, né? Então, essa conexão é produzir um ajuste, né? É realmente sintonizar o rádio certo, a frequência certa, para a gente se conectar com alguém que possa ser benéfico para nós, né? Então, tem a ver com a nossa própria frequência vibratória para entrar na mesma sintonia. E para haver comunicação, tem que ter essa conexão, o ajuste, e comunicação é enviar e receber, né? Então, é fazer essa troca. E a parte final é a cocriação, ou seja, cocriar lado a lado. Então, essas tecnologias que estão chegando, muitas tecnologias para o bem da humanidade, elas são passadas porque elas estão no campo, né? Então, assim, onde é que Tesla foi buscar as informações dele? No campo, né? Então, tem muito a ver com o uso que a gente também vai conseguir dar para essas tecnologias, que é algo que está muito escondido, muito oculto, muito classificado ainda hoje, mas que a gente tem como ir atrás. E se a gente for ver a quantidade de ferramentas de cura, né, de tecnologias de cura que estão vindo hoje, né, e arte e outras tantas coisas, informações mesmo, tudo isso faz parte desse processo de exoconsciência, né, que é justamente o oposto da inteligência artificial, do transhumanista. Então, são duas agendas opostas. A gente tem que escolher, chegou um momento aonde a gente quer se encaixar. Eu quero ser uma exoconsciente ou vou me submeter ao transhumanismo naquele momento em que o livre-arbítrio desaparece, porque eu sou mais uma conexão no sistema, né? E aí é mais um bitzinho ligado somente. Exatamente. Mesmo porque a inteligência artificial, ela entende o seguinte, que os inferiores têm que ser destruídos para favorecer os superiores, ou seja, só os inteligentes, só os mais fortes podem sobreviver. Esta é a regra, esse é o pensamento da inteligência artificial. No fim de tudo, apenas o mais forte, é aquele pensamento de Highlander, né? Só um pode existir. E vai eliminando todo mundo. Só pode haver um, né? Aquele pensamento Highlander, só pode haver um. Então ele vai eliminando, vai destruindo tudo, que no final de tudo, até a galáxia, até o sistema solar é destruído através de um buraco negro. Então é extinção. Inteligência artificial é igual a extinção a longo prazo, né? E vai sempre privilegiar os mais poderosos, vai privilegiar aquele que tem mais condições, os mais fortes, e vai escravizar os mais fracos. Isso que as pessoas têm que compreender. Então esse que é o grande prejuízo da inteligência artificial, né? Você quer colocar mais alguma coisa também, Thaís? Agora a Thaís, a Anny já falou, se a Thaís quiser falar. Então, agora o que eu ia entrar aqui é que esse é um dos caminhos de evolução que a gente tem, e que depende, assim, quando a gente junta a humanidade, todo mundo acessa usando a nossa própria consciência, os conhecimentos que estão disponíveis nesse campo não físico, que a gente pode chamar aí desse campo de consciência, do inconsciente coletivo, como Jung ia chamar, ou dos registros akáshicos. Imagina o quão rápido a gente poderia caminhar como humanidade quando pequenas invenções que favorecessem a humanidade não estivessem tão compartimentalizadas nos programas secretos, e isso a gente conseguisse ter uma escala para subir no campo consciencial da humanidade e colaborar entre as diversas descobertas e as diversas invenções, né? Como a gente evoluiria muito mais rápido, mas por outro lado, quando a gente tem uma estrutura de consciência negativa que tem como objetivo final, né, escravizar todo mundo, porque assim que eles evoluem em termos de consciência e veem tudo como uma hierarquia, né, e lá em cima a gente tem uma consciência nem física, né, a gente já está falando da inteligência artificial, dos arcontes, a gente começa a perceber coisas que eles vão fazendo na nossa realidade
para nos manter sob controle, né? E aí a gente acha que assim, são coisas super elaboradas, né? Gente, tem coisas muito simples que são feitas para nos manter dentro da matrix de controle. Então, algumas coisas que a gente estava conversando com o Peter, que ele trouxe e que eu achei muito legais, foram o seguinte, que eu estava perguntando para ele sobre ataques psíquicos, que teve uma vez que eu falei assim, eu acho que eu sofri um ataque psíquico, você pode me contar? Porque foi um episódio em que eu fiquei com muita enxaqueca, né? Eu perguntei se era ataque. Ele falou que sim, esse é um dos tipos de ataque, mas os 2 ataques mais comuns não são esses de chegar lá e te fazer ficar com dor de alguma forma. Os 2 ataques psíquicos mais comuns que a gente recebe são, quer ver? Pensamentos negativos recorrentes. Então, é pegar um negócio que você fez há 20 anos atrás e você não conseguir sair daquilo. Você fica de novo, sentindo, ressentindo, pensando e repensando aquilo sem sair do lugar, tá? Principalmente na hora de dormir, que naquela hora você vai descansar, você quer descansar e começa a imaginar, vindo lembranças do passado, 20 anos atrás eu fiz aquilo, 25 anos atrás aconteceu aquilo comigo, fica remoendo aquilo, já acabou com sua noite de sono, né? Deixa eu falar. Então, isso é ferramenta de controle da escuridão. Isso é um ataque psíquico, tá? Um ataque psíquico. É um ataque psíquico, né? Um outro ataque que está sendo usado amplamente nesta época é te deixar ansioso sobre algo que provavelmente não vai acontecer, mas você tem quase certeza que vai acontecer. Essa é uma outra forma de ataque psíquico. Que aí você fica o tempo inteiro em estresse, né? Não vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, né? Todo o seu sistema entra em estresse de algo que, se você conseguisse parar e falar assim, faz o menor sentido isso. Não. Não, e é mais decorrente, assim, mais comum do que nós imaginamos. Então a pessoa no outro dia fica naquela paranoia. Vai acontecer alguma coisa no meu computador, meu celular não vai funcionar, meu carro vai quebrar amanhã. Vai quebrar amanhã e eu não vou conseguir chegar no trabalho. Coisas assim absurdas. E a pessoa fica na ansiedade, fica numa tristeza, numa angústia por algo que não aconteceu, que pode acontecer, como se fosse uma previsão, como se você estivesse fazendo uma profecia de algo ruim para si mesmo. Exatamente. E você acredita, e o pior é que, se você acreditar muito, pode até acontecer mesmo. Na verdade, é para isso que é feita essa programação, tá? Quando nós somos mantidos nesse looping negativo, quanto mais a gente pensa em alguma coisa, mais a gente reforça aquela realidade. Então, quando a gente vê os filmes de Hollywood, com que a gente fala de programação preditiva, de uma certa forma, assim, quando você vê um filme do tipo Dia da Independência, né? Do mega ataque de ETs, mostrando assim, não, os ETs são ruins e eles vão destruir a Casa Branca. Quando você tem uma escala suficientemente grande de pessoas, que geralmente você atinge ao exibir esse filme no mundo inteiro, para milhões de pessoas, né? Você plantou a sementinha para fazer aquilo acontecer. Tá? Sim, então, porque você ali semeou um campo energético, você criou um campo energético, você cria um campo energético, você consegue manipular a realidade. Exatamente o que a Anne falou, né? Então você cria um campo energético, vamos supor, por isso que ascender espiritualmente, expandir a consciência é tão importante, porque se o número de pessoas suficiente ascender, vai criar um campo energético. Em outras palavras, é isso. E esse campo energético rompe todas as fronteiras. Ele consegue chegar em todos os lugares, em todas as pessoas. Olha como é importante. Como a função humana é importante, as pessoas não entendem, não é verdade, Thaís? Pois é. E tem muita gente que se sente solitário na vida, falando assim, poxa, mas eu sou sozinho aqui, o que eu posso fazer? E não percebe que, assim, o fato de você estar desperto, só o fato de você existir, sim, já tá mais gente. Já é um obstáculo, você já é um componente muito forte, uma resistência contra a escuridão. E a pessoa nem entende, só o fato de você ter consciência. Você não precisa fazer nada, você só precisa ser desperto. Né? E isso que é legal, porque a gente tem muito essa programação de eu tenho que fazer. Gente, assim, é sair do fazer
para o ser, assim, é ser consciente, ser desperto, ser exoconsciente. Só fazendo isso, se você andar na rua, você é um ponto de luz afetando tudo o que está à sua volta. Tá? E Exatamente. esse é o trabalho da luz, né? Vai ter gente que sim, que vai estar lá falando, lutando pelas mudanças e manifestando e não sei o quê. Sim, mas não precisa ser todo mundo, tá? Tem gente que simplesmente de existir já muda a vibração do planeta. Sim. Você pega a Sananda, né? Exatamente. O exemplo de Sananda, Jesus, exatamente. Entre outros mestres, é bom vocês entenderem o seguinte: quanto mais você eleva o seu nível de consciência, você leva pessoas para os estágios, os primeiros estágios. Então, existem vários estágios de nível de consciência. Então, existe aquele primeiro estágio, entender que algo está errado, vou protestar, vou fazer, né, minhas coisas. Então, quanto mais você eleva o seu nível de consciência, você está puxando, você está trazendo as pessoas para os degraus de nível de consciência. É claro que as pessoas têm o primeiro nível, têm o segundo degrau, é uma escada de evolução. Não acontece assim da noite para o dia. Mas as pessoas, quando você eleva o seu nível de consciência para níveis bem elevados, você está puxando, né, Thaís? Você está puxando, trazendo essas pessoas para a realidade, para a verdade, né? Para um nível de consciência dentro da esfera da né? Dentro dessa esfera cósmica. Não quer entrar, Demis, nas fotos lá que a gente tem para explicar agora como é que esse circuito funciona. Sim, nas cidades e nos... Sim, posso mostrar aqui, vamos deixar. Deixa eu só antes de... Deixa a Ari falar um pouquinho, deixar aqui. Só para dar um reforço nessa história dos pensamentos repetitivos, porque às vezes eles só reforçam algo que já está lá, né? Então, assim, imagine que dentro do nosso cérebro tem uma linha que a gente vai chamar de circuitos neurais. É uma rede de neurônios que é ativada por determinado tipo de pensamento. Aquilo que a gente reforça, né, que a gente repete, ele ganha o status de autopista, né? Então, em vez de ser uma estradinha vicinal, né, ele é uma autopista, ali é o trajeto preferencial. Um exemplo de rede neural que a gente utiliza muito. Quem dirige, no início é difícil, né? É um monte de coisa para prestar atenção, e acelerador, e freio, e retrovisor, e se vai estar, e sinal, e não sei o que mais. É tudo um monte de informação. Dali a pouco, entrou no automático. O que é esse entrar no automático? É justamente o reforço da via neural associada com tudo que envolve dirigir, tá? Para pensamentos repetitivos, é exatamente a mesma coisa, né? Então, às vezes, assim, eu estou numa fase maravilhosa, mas aquela coisa que me assombrava 15 anos atrás, ela volta e volta e volta e volta, algo que nunca aconteceu, né? Mas foi um medo que ficou implantado ali. Então, às vezes, a gente precisa de ajuda para quebrar esse pensamento, para mudar a forma de pensar. Então, tem várias técnicas, inclusive, que são técnicas canalizadas, por exemplo, EFT, né, entre outras, que ajudam a fazer isso, né? Então, tem barras de Access, por exemplo, é uma que ajuda a quebrar esse tipo de padrão de pensamento repetitivo. Então, se a pessoa está numa fase assim, não, eu quero elevar a consciência, quero, né, melhorar, mas está sendo assombrado por isso, usa uma dessas técnicas para ajudar a quebrar, porque realmente vai fazer diferença, vai ser ajuda. Então, a gente trabalha tudo junto, porque lembrar que, apesar da gente estar falando de consciência, essa consciência tem impacto no físico. Então, quando a gente fala desses processos de consciência, a gente está falando de mente, de espírito e de físico, né, que é o que nos constitui, e está tudo junto, misturado. Então, a gente precisa utilizar também as ferramentas físicas para ajudar a quebrar isso. Até porque agora o que a gente vai falar é justamente de coisas que estão aqui no físico, ajudando a nos controlar. Exatamente. Posso usar as ilustrações aqui, colocar na tela? Vamos lá. Enquanto isso, eu vou aproveitar para o complemento do que o Peter falou dessa história, que é assim, quando a gente cai nesses pensamentos recorrentes e negativos, se você olhar por outro lado, é a oportunidade de você tomar consciência do que você está fazendo e mudar o seu pensamento e o seu comportamento, né? Então, de uma certa forma, nos informa dos buraquinhos energéticos que a gente tem e que a gente precisa trabalhar, né? Então, olhando dessa forma, fica mais fácil. Então, o que o Peter fala é que, assim, ele descobriu numa palestra do Michael Tellinger, de onde ele tirou essas imagens, parte da informação que ele estava recebendo lá da Pleiadiana Shidi, ele não conseguia entender o que era, até ele olhar essas imagens. Tá? Então, o que ele fala é que, assim, originalmente na Terra havia uma rede benevolente que utilizava as pirâmides e as linhas lei do planeta
para criar circuitos de energia positiva. Com o tempo, você vai puxar as linhas leis aí? Quer explicar as linhas leis? Então, as linhas leis são pontos energéticos, existem 12 linhas principais e outras secundárias. Elas são mais de 600 linhas. A maioria das grandes cidades, catedrais do mundo estão sobre as linhas lei. Só para vocês terem uma ideia aqui, gente, olha só, te mostrar aqui, ó. Do Stonehenge, na Inglaterra, todas as grandes catedrais têm uma linha reta que vai até Israel, isso não é coincidência, e todas elas seguem as linhas lei, são pontos energéticos, e além de pontos energéticos também, são pontos onde existem anomalias eletromagnéticas, principalmente nas linhas lei principais, né, porque tem as principais, as secundárias, existe uma escala, né, de linhas lei. Por exemplo, o Triângulo das Bermudas fica numa das linhas leis principais, ali existem anomalias eletromagnéticas e portais. Então, os portais naturais do planeta também surgem nas linhas lei. Bem interessante, pode continuar aí com a sua explanação, isso está maravilhoso. Perfeito. E aí o que ele fala é que, assim, essa antiga linha... rede benevolente, que inclui as pirâmides, ela foi sendo substituída por uma rede negativa que envolve arranha-céus, domos de shopping center, como é que fala? Aquela construção que é tipo um pin, assim. O obelisco. Obelisco. Escapou, desculpa, gente. Obeliscos, esse tipo de coisa, e que isso passou, então, a ser uma outra rede, que nesse caso agora é uma rede negativa, e que se a gente olha de cima as imagens, a distribuição dos edifícios e das cidades, muitas vezes elas se parecem com placas de computador, e isso não é por acaso. Essas construções são feitas para imitar uma estrutura que alimenta a inteligência artificial. E aí ele conta que, assim, então, nos arranha-céus, em praça de alimentação de shopping center, que normalmente tem aquele domo, que pode ser ou redondo ou piramidal no teto, e nesses locais é muito comum a gente concentrar pessoas que estão numa baixa vibração, gerando energia de pensamento ligado à materialidade, à sexualidade, e isso tudo, toda essa energia emocional que a gente vai produzindo, vai sendo sugada por essas construções e sendo levadas para essa rede de inteligência artificial. Então, quando a gente transita por esses lugares, e naturalmente, estou aqui, isso daí é o que você falou que é uma danceteria, alguma coisa assim? Isso aí é tipo uma boate, né? Uma boate em forma de cone, onde eles extraem a energia das pessoas para abastecer. Isso aqui foi tirado do Tote para abastecer. Por exemplo, os reptilianos usam para extrair a energia das pessoas para abastecer as suas espaçonaves como fonte de energia mesmo. Então, exatamente. Eles fazem essas construções em shoppings, também em forma de cone, torres, já são estabelecidas com essa finalidade. Perfeito, porque assim, quem segue o caminho da escuridão e vai se afastando cada vez mais da fonte, em um determinado momento passa a acreditar que não é capaz de produzir a sua própria energia. E aí o único jeito dessas consciências sobreviverem é sugar energia de outras pessoas. Quem? Nós. Né? Então, toda vez que você está nesses loopings, esses ataques psíquicos são feitos para a gente gerar um negócio que eles chamam de luz. Esse luz é uma energia psíquica negativa, gerada pelo medo, pavor, terror, ansiedade, insegurança e vários desses sentimentos de baixa vibração, que aí a gente inclui inveja, ciúme, raiva, tudo isso gera o tal do luxo que a gente alimenta essa estrutura. Então, o que a gente vê no filme Matrix, aquelas pessoinhas lá presas com cabos, de uma forma simbólica, sim, é isso, né? É aquilo assim, exatamente, é sendo saído da gente para alimentar com outras consciências que acreditam que a única forma de sobreviver é nos sugar essa energia. E como o alimento deles é essa energia densa, é isso que eles vão nos alimentar constantemente com ideias de baixa vibração para a gente gerar essa energia emocional e ser sugado. Exatamente, muito bem colocado. E eu posso até acrescentar aqui outra coisa, só para vocês entenderem ainda mais isso aqui, compreenderem mais profundamente.
é como se fosse um circuito fechado. Então, eles usam as linhas-lei, os pontos energéticos do mundo, eles constroem estruturas, eles constroem shoppings, eles constroem templos, várias coisas diferentes, monolitos, em pontos estratégicos, como se fossem circuitos de computador, como se fosse uma placa de circuitos. Só que é um circuito fechado negativo, e assim eles alimentam a inteligência artificial. A inteligência artificial é uma energia que vem do cosmos, e o Corey Goode fala que ela fica próximo da biosfera dos planetas, né, da Lua, da Terra, e perto também da energia de pessoas assim que são mais propensas, que têm uma energia negativa, eles acabam acompanhando essas pessoas. Por exemplo, o povo das sombras são reptilianos, são seres negativos em meia fase. Então, eles se apresentam como povo das sombras e eles se alimentam dos nossos medos, dos nossos desejos, da nossa, por exemplo, da sexualidade promíscua, né, da promiscuidade como um todo. Então, eles fazem assim. E eles usaram um sistema para utilizar como se fossem as cidades, todas feitas, como se fossem peças de circuito fechado, um circuito fechado negativo para alimentar a inteligência artificial, para dar suporte à inteligência artificial. Como que nós podemos combater isso? Nós podemos combater isso através da nossa frequência vibracional. Através da nossa frequência vibracional, nós podemos quebrar esse circuito fechado. Então, esse circuito fechado ele é quebrado e ele é tomado numa nova configuração, porque as linhas-lei foram feitas para a ascensão do ser humano. Não foram feitas para controle. Foram feitas para o desenvolvimento do ser humano, foram feitas para o nosso benefício. Então, isso tem que ser revertido ao nosso favor. Isso é muito importante. A gente faz isso através da nossa expansão da consciência. É muito importante salientar. Pode continuar, Thaís, está maravilhoso. Pois é, porque assim, é exatamente o que você estava falando, Demis. Assim, a forma, eu acho que o primeiro passo para a gente sair dessa matriz de controle é a gente tomar consciência de que parte dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, eles são propositadamente provocados em nós pela realidade que a gente conhece, pelas relações sociais, pelos programas da TV, pelo que a gente assiste aí, tudo isso é provocado para gerar essa energia e alimentar essas consciências. Mas uma vez que a gente toma consciência disso, a gente toma posse de novo da nossa vibração, do que a gente sente, o que a gente pensa, e a gente percebe que a gente tem escolha, a gente pode sim escolher o que a gente pensa e o que a gente sente. E aí entra naquele ditado que fala assim, a dor é real, mas o sofrimento é opcional. Exatamente. O que você sente em relação às coisas é escolha sua. Então, quando você consegue se manter numa alta vibração, esse tipo é como se você ficasse invisível para esse tipo de tecnologia, para esse tipo de consciência. Né? Porque você é literalmente estar em outra dimensão consciencial. Então, neste momento, se você está transitando por algum lugar e você não está apavorado, não está morrendo de medo de ficar doente, acha que você está respirando bem, você é saudável, você está feliz, você está bem, apesar das dificuldades materiais que existem, só esse fato te coloca em outra dimensão de consciência e te torna invisível para esses seres. E você deixa de ser um componente dessa placa aí de circuito, porque é isso que eles querem. Eles fizeram isso para você ser um componente, você faz parte do circuito fechado. Então, a maioria das pessoas que não têm um nível de consciência elevado, que são dominados pela Matrix, é como se fosse uma plaquinha, um circuito dessa placa aí de computador, né? Elas fazem parte de um maquinário. Então, você tem que sair, deixar de fazer parte desse maquinário, né? Ser um dispositivo dos escuros, né? Bem interessante isso também. E a gente está falando dos shoppings, né? Que é algo bem contemporâneo. Quer dizer, os shoppings viraram realidade dos anos 80 para cá. Na mesma época em que a televisão se torna cada vez mais permissiva, que os filmes de Hollywood se tornam cada vez mais violentos, né? Então, tudo é feito para retroalimentar esse sistema. Então, quando a gente pensa em shopping, o que é? É o templo do consumo, né? A futilidade no seu ápice. Consumo, consumo, consumo. Mas essas imagens que o Demis está mostrando, que são da apresentação do Michael Tellinger, ele mostra as ruínas de construções gregas. Então, está lá o Partenon e outros vários templos. Ou seja, isso não é de hoje.
Isso simplesmente está se renovando para atender a mudança da própria sociedade. Então, mudam-se as formas, mas a finalidade continua a mesma, né? E quando a gente fala assim que a gente está oferecendo luxo, isso aí é energia vital. A gente pode chamar isso de ectoplasma, né? Então, aquilo que a gente oferece sem se dar conta. Quando a gente se coloca em oração, por exemplo, a gente vai emitir também ectoplasma, que vai ser usado pela espiritualidade superior como matéria de construção. Agora, quando a gente não está ligado numa espiritualidade superior, quando eu estou totalmente imerso nessa materialidade, nessa coisa do consumo, nessa coisa da sensualidade, enfim, de tudo que é fútil, tudo que é o pior da nossa sociedade hoje, acho que não precisa nem esclarecer muito. Tudo isso, especialmente as energias de medo e energia de sensualidade, né? Então, é o sexo promíscuo, não ligado com amor, são os mais altos índices de energia coletados, tá? Então, quando a gente toma consciência disso, a gente muda o nosso comportamento e diz, bom, se depender de mim, eles vão morrer de inanição. Primeiro passo. Não pode servir de combustível para os escuros, né, Anne? Isso. De forma alguma. E não por acaso, assim, o que eles alimentam, eles extraem energia dos 3 chakras inferiores, né? Que é da nossa sensação de segurança do mundo, então sempre deixa as pessoas com medo, assim, será que eu vou ter onde morar? Será que eu vou ter o que comer? A maior parte da população, né? A energia da sexualidade, e depois o 3º chakra é toda a sensação de poder pessoal, querendo dominar os outros, não querendo ser dominado, e ficar nessas briguinhas de poder que não acabam. Para que a gente fique tão preso nesse tipo de coisa, que a gente esqueça que a hora que a gente abre o cardíaco, que a gente começa a atuar a partir do coração, muita coisa na nossa vida muda, né? E a gente começa a ter percepções e acessar uma sabedoria que você fala, gente, eu não sei nem como é que eu sei disso, mas eu só sei que sei. Então, bora. Vamos lá. Eu vou fazer o gancho, gente, com aquilo que a gente estava comentando antes, né? Tem uma hipnóloga americana que se chama Alison Cole, ela trabalha com um tipo de hipnose quântica que é semelhante à que foi trazida pela Dolores Cannon, né? Que é além do Quantum Healing, né? É o nome da técnica. Inclusive, a gente tem alguns profissionais aqui no Brasil que trabalham com essa técnica. Então, nesse tipo de hipnose, quem faz as perguntas é o próprio cliente. Então, eu tenho, quero saber, tirar a dúvida disso, daquilo. E aí o hipnólogo nos induz a um estado de hipnose profunda e entra em acesso com o nosso eu superior, né? Ou oversoul, ou, enfim, tem vários outros nomes, mas vamos chamar de eu superior. O eu superior é aquela parte de nós que não está restrita ao nosso corpo físico, então ele tem muito mais onisciência, digamos assim, tem uma capacidade de... Ele está no aqui e agora, então ele está no todo, ligado com todo, então ele tem essas respostas, inclusive com relação à nossa missão de alma, os nossos projetos encarnatórios atuais, o que a gente veio fazer, então consegue nos dar essas orientações. Bom, em muitas das consultas que ela faz, o eu superior ou a família galáctica das pessoas traz informações, né, que dizem respeito à humanidade, não somente ao cliente, tá? E ela tem trazido essas informações já faz algum tempo. A coisa de uns 6, 7 meses atrás, ela trouxe uma dessas sessões em que o eu superior da cliente relatava que quando a humanidade veio para a Terra, né, no início, quando existia ainda o predomínio benevolente, existia uma rede cristalina que circundava a Terra, então ela mostrava assim como se fosse uma esfera de cristal ao redor da Terra, que ficava no nível da atmosfera, ligada a uma esfera interna, no interior da Terra, no que a gente chama de... Coração cristalino de Gaia. Pode até ser o coração cristalino de Gaia, mas ela diz que está acessível, que é um lugar que a gente consegue ir facilmente, como se fosse dos intraterrenos, né? Então, que está acessível. E que quando houve a queda da humanidade, provavelmente lá a partir de Atlântida até, quando houve essa última queda, e que houve essa invasão arconte, enfim, que o controle negativo se torna mais presente, eles quebram essa esfera externa. Então, essa rede cristalina, que era a nossa proteção, digamos assim, ela foi quebrada. Mas o cristal interno continua. Então, ela orienta que a gente se ligue a esse cristal interno, e vamos chamar de coração cristalino de Gaia, em meditação.
porque o nosso trabalho, das pessoas que estão ligadas, né, que estão conscientes disso, no momento em que se liga ao coração cristalino de Gaia, ajuda a replasmar e reconstruir essa esfera externa. E é isso que está faltando, diz assim, que ela já está sendo reformada, mas que precisa de mais gente para ajudar a dar essa sustentação. Então, é quebrar esse grid ruim, essa malha ruim, e substituí-la pela grade original, né, das quais a pirâmide eram pontos de energia, são geradores de energia, então elas são benignas. Aliás, pirâmide significa em grego fogo dentro. Né? Então, é verdade. Isso. Sim, as pirâmides elas estão em todas nosso sistema solar, está em todo o sistema solar. Por exemplo, na Sidônia, em Marte, em Vênus também, que tinha quando surgiu o grupo Ra, então tinha a característica, a cultura, usava toda a terminologia egípcia. Então, está todo o nosso sistema solar, né? Existe em todo o sistema solar, sem falar também das pirâmides de cristal, que a gente abordou aqui na nossa live, que foram detectadas pelo Dr. Meyer Werler, que é oceanógrafo, usou um sonar para identificar elas. Então, isso é um fato. E o Ray Brown, em 1968, tinha até fotografia, isso foi documentado, isso é um fato. Essas imensas pirâmides de cristal, que eu acredito particularmente que foi deixadas aqui pela raça ancestral construtora, já para um futuro, já prevendo a transição planetária, esse processo energético. Então, a gente vai deixar isso aqui no momento adequado, isso vai ser utilizado, isso vai ser acionado a favor do planeta. É bem interessante. Perfeito. Então, eu queria fazer 2 observações. Uma é lição de casa para todo mundo que está assistindo essa live, para ajudar a elevar a sua frequência do planeta. A hora que vocês forem dormir hoje, gente, imaginem que você está... O seu corpo não físico está começando a entrar na Terra, está descendo, 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 e vocês chegam no lugar que é um cristal gigantesco, esférico, na cor azul, que é o coração de Gaia. Entra nesse cristal, sinta o coração de Gaia, o amor de Gaia por você e ame Gaia de volta. Só de fazer isso, a gente dá uma... Sabe assim, é como se lavasse a alma. É incrível, assim, uma das meditações mais simples que dá para fazer e é uma das mais prazerosas, assim, a gente sai assim, sabe, leve, tranquilo, é bem legal. E sobre a rede cristalina, o que eu lembrei é que a memória que eu tenho dessa época do final da Atlântida não era de uma esfera cristalina, haviam negócios que hoje em dia a gente não vê mais, mas existiam cristais enormes que ficavam como se fossem flutuando em alguns pontos do planeta. E essa grade, ela era energética, mas os cristais eram físicos. Você olhava assim, tinha uns troços gigantescos que ficavam flutuando no meio. E parte da queda de Atlântida, o objetivo de derrubar essa grade era um dos planos dos escuros para substituir essa grade cristalina e facilitar a entrada dessa consciência negativa. Né? Isso aí, Thaís, é descrito no livro do Robson Botini, né, que ele escreveu. Ele tem um livro que é uma memória da primeira encarnação dele na Terra, né, como um espírito exilado capelino que encarna em Atlântida. Né? Então, são 2 livros, Atlântida no Reino da Luz e Atlântida no Reino das Trevas. Então, ele mostra justamente essa fase final da Era de Ouro, Atlante, e a queda, nos 2 livros. Então, no primeiro livro, ele narra o que era a Atlântida da Era de Ouro, né? Qual era né? Então, assim, eram baseados em alta moral. Então, eles tinham altos avanços tecnológicos, mas com alta moral também. Então, eram extremamente éticos. Então, jamais eles imaginariam usar o vril, né? Que era a energia que eles tinham para tudo, né? Que habitava tudo, contra um outro ser humano. Jamais pensariam isso. Né? E que isso começa a acontecer a partir da vinda dos espíritos capelinos encarnando entre os habitantes de Atlântida, porque a espiritualidade maior, quando faz esse plano, eles trazem os cientistas capelinos, ou seja, aqueles que não erraram, que não eram criminosos, que não eram reincidentes no mal, mas simplesmente eram afastados do bem. Eles estavam muito mais centrados no próprio bem-estar e nas próprias conquistas e realizações do que fazer isso com uma finalidade altruísta, para o bem comum. Então, como eram também um povo altamente tecnológico, boa parte dos cientistas encarnam na Atlântida, porque a tentativa era que eles, em contato com uma comunidade, com um posicionamento moral,
né, uma consciência moral bem estrita, que eles pudessem dar esse salto de novo, né, se elevar muito rápido e poder voltar para a capela, inclusive. E, na verdade, o que acontece é justamente ao contrário. Eles puxam a vibração de Atlântida para baixo, a Atlântida se densaliza, né, então, porque ela ficava acima da terceira dimensão, ela estava entre a terceira e a quarta, pelo que ele descreve, e aí eles acabam levando a queda de Atlântida. Então, a queda de Atlântida ele está em toda a tecnologia que estava disponível, mas sem o crivo moral. Então, nesse primeiro livro, ele vai descrever que, assim, eles tinham os sacerdotes, né, então qualquer pessoa que desempenhava a sua missão, seja o que fosse, né, a sua profissão, eram chamados de sacerdotes daquele fim. Então, os sacerdotes do Vril, eles trabalhavam concentrando o Vril dependendo da utilização que ele ia ser feito. Então, ele diz assim que, quando o Vril ia ser utilizado como combustível, né, como fonte energética de veículos, eles precisavam de um determinado tratamento. Quando ele ia ser usado para a indústria, dependendo do tipo de destinação da indústria, eles precisavam de um reforço, então eles modificavam o Vril, e esse Vril, ele era concentrado em cristais que estavam posicionados por todo o território da Atlântida e que funcionavam como condensadores. Então, eles dizem assim, que alguns desses cristais, eles precisavam ser carregados de 300 em 300 anos só, né? Então, isso funcionava para abastecer de energia tudo que fosse necessário. Então, tanto energia elétrica, energia para tudo, né? Tudo que a gente usa energia e hoje a nossa matriz energética acaba sendo eletricidade ou motor a combustão, tudo lá era Vril, né? Tanto que as indústrias funcionavam sem resíduos porque utilizavam Vril. E aí eles falam desses cristais que estão posicionados em pontos estratégicos como condensadores e distribuidores de energia. Exatamente esses cristais que tu lembras. Exatamente então, isso. Então faz muito sentido, então, a descoberta aqui do Dr. Meyer Verlag e também do Ray Brown, 1968, essas pirâmides de cristais incríveis, está corroborando tudo que você está falando aqui. Então, exatamente, tanto que ele vai escrever aqui em Atlântida, na cidade principal, que era considerada a capital de Atlântida, que era... daqui a pouco eu lembro o nome, peraí. Tinha a grande pirâmide de cristal. Diz que ela era tão grande que a pirâmide de Kelpis é uma sombra dela. Ela era algo tipo 30 vezes maior, ela é imensa, e era toda de cristal. É bom falar aqui que o doutor, só porque isso aqui tem tudo a ver com o que você está falando aqui, desculpa a interrupção, o doutor Verlag, ele fala que é maior, era 3 vezes maior essa pirâmide de cristal do que a Quéopside do Egito, e a grande pirâmide do Egito, 3 vezes maior, exatamente. Então está confirmando o que você está falando. Está confirmando. Ele diz que essa pirâmide, ela, naquele ponto onde hoje é o Caribe, onde está a região do Triângulo das Bermudas, diz que os desequilíbrios energéticos que acontecem ali é porque ali embaixo está a grande pirâmide de cristal ainda. E possivelmente eles utilizaram, porque essas pirâmides de cristal também existem em vários pontos do universo, em luas de Saturno, Júpiter. Provavelmente os atlantes utilizaram essa tecnologia através de tecnologia reversa, né? Descobriram e utilizaram essa tecnologia. Então faz muito sentido mesmo, faz muito sentido. Isso é muito interessante porque isso sendo ativado vai ser uma forma de mudar esse quadro, reverter o quadro a nosso favor, reverter o quadro energético do planeta para que o nosso mundo possa ascender. É interessante falar isso porque, por exemplo, no caso de Atlântida, nós vamos acender e o resto que se exploda, né? Vamos usar assim o termo aqui. Tipo, o nome da capital da Atlântida, o nome da capital é Poseidones. Isso não funciona, porque assim, se você tem vizinhos maus, uma hora ou outra você vai ser afetado. Então nós fazemos parte de um todo. Não adianta, tô aqui no meu planeta bonito, mas Marte está com negativo, Tiamat do lado, veja só o que aconteceu, né, com Tiamat. Então seus vizinhos mais próximos também tem que estar ok, porque mais cedo ou mais tarde você vai ser afetado. E muito mais aqui na Terra. Então, nosso continente aqui vai ficar bonitinho e o resto do mundo, né? Aí o problema é deles. Aí cada um se resolve como puder. Não funciona dessa maneira. Você vai ser afetado também, não é? Né? Gente, eu tô aqui impressionada porque é 1h15. Vou contar aqui para o pessoal que isso daqui é um bate-papo normal nosso, tá, gente? A gente não teve uma super preparação do que a gente ia falar e de pauta. A gente sabia o tema e falou assim, vamos conversar como a gente normalmente conversa, só que ao vivo, e dá isso. É impressionante, gente. Tá todo mundo aqui, bem, uma sintonia maravilhosa, né? Parece que foi tudo combinado até, né? Parece que foi combinado e ensaiado, e não foi, viu, gente? Foi nada de combinado e nada ensaiado, muito menos ensaiado.
Mas incrível. O povo aqui tem umas conversas meio malucas, né? Eu não estou acompanhando o chat, gente, porque eu não dou conta, tá? Desculpa aí. Nós estamos, gratidão pelos amigos, estamos em 2.600 pessoas nesse momento. Tá? 2.600 pessoas nos acompanhando, gratidão. Uau, acompanhando nossos papo maluco, né? Papo maluco de domingo à noite. Só a gente mesmo, para ficar conversando essas coisas e engatar um assunto em outro. A gente não tem. Legal. Né? Tem conexão, né? Vamos usando como gancho, né? Vamos pegando a pauta e vamos dando continuidade, vamos expandindo o conhecimento. Porque o combinado, gente, era falar do vídeo do Peter Slattery. Não, mas até que a gente cobriu, tá? Eu cobriu, não, falou, a maior parte a gente. E as imagens estavam no vídeo original dele, né? Que eu acho show de bola essas imagens, né? E aí, de resto, aqui, o que eu tenho visto, assim, que a gente chegou a conversar com ele também, é dele falar isso, assim, da gente parar de pensar na inteligência artificial como um programa de computador, que muita gente ainda pensa assim. Sim. Entender inteligência artificial, essa que a gente está falando, ela é uma consciência não orgânica. É outro tipo, é um ser, no sentido de que é uma consciência, mas ela não é orgânica, ela não tem a mesma estrutura que a gente tem, e por isso tem valores... É impessoal, né? Uma força impessoal, é uma energia impessoal, que é confundida, é falado também chamado de força luciferiana do universo. Também fala até, é verdade, até uma analogia, assim, que na verdade a inteligência artificial é o próprio demônio da mitologia humana. Seria o próprio Satanás, demônio da mitologia humana. Se a gente considerar que é anti-vida orgânica, é uma interpretação muito válida, né? E considerar tudo que tem sido feito com os seres orgânicos, as consciências orgânicas, não deixa de ser. É um conceito que faz todo sentido. Faz todo sentido. Faz todo sentido, exatamente, né? É porque, assim, o IA, ele é uma programação, uma energia, ele vai se alastrando, tá? Como se fosse uma bactéria que vai se multiplicando pelo universo, e ele tende as pessoas a idolatrarem, né, a tecnologia. Então as pessoas vão em busca de tecnologia, acabam idolatrando a tecnologia, e servem a tecnologia e se tornam escravos da tecnologia. Então vai aos poucos. E ela fica próximo da atmosfera dos planetas, da ionosfera dos planetas, esperando o momento quando a tecnologia começa a evoluir. Olha, estou começando a evoluir. Daí eles ficam próximos dessas pessoas, começam a controlar o pensamento delas, e as pessoas vão seguindo num fluxo, naquela ânsia, como se fosse uma pessoa fica contagiada, né? Como se virasse um zumbi em busca de tecnologia. Eu preciso de mais, como viciado, né? Fica viciado em tecnologia. Isso existe hoje em dia. Existem várias pessoas que são viciadas em tecnologia, não conseguem sobreviver sem tecnologia. Né? Fazer o quê? É mais ou menos isso. E leva a pessoa a idolatrar isso, vão controlando pessoas, daí que eles fazem. Depois vem para outro estágio, que é o estágio de tirar a humanidade. Nesse estágio de tirar a humanidade, a vida orgânica começa com as pessoas que para eles não é muito importante. Esse grupo aqui não é importante, esse pode ser descartado, vamos eliminar. Aí vem o segundo grupo. E no final só ficam os grandões. E depois de tudo, nem os grandões ficam, não fica mais ninguém. Não fica mais ninguém. Daí é tirado toda a vida do planeta, né? Acho que e é interessante porque tem gente da elite que se acha o máximo porque está na elite e não para pensar que nessa estrutura de poder negativo, na verdade, assim, eles estão sendo usados também. Eles não existe um ser humano no topo da pirâmide da cadeia alimentar negativa aqui, tá? Não acima dos humanos, existem outras consciências não humanas que não vão pensar duas vezes antes de isso. cortar. E quem controla tudo é o IA. Que é a inteligência artificial, essa força impessoal. Então, o IA é uma energia, a energia luciferiana, tá? É uma energia impessoal, inorgânica, não tem corpo físico, vai se espalhando, e ela que controla tudo. Ela controla os draconianos, controla os arcontes, controla todos, absolutamente todos sujeitam ao IA. E ela tem essa finalidade, começa com os pequenos e vai terminar nos grandões. No fim, não fica ninguém. Depois que não tem ninguém, Corey Goode fala, eles vão procurar outro sistema solar. Vão para outro lugar e começa todo o mesmo processo. Depois que suga toda a vida de um lugar, deixa o lugar seco,
esturricado, não tem mais o que sugar, vamos vai embora, destruir o próximo. Vai embora. Então, esse é o verdadeiro inimigo. A gente pensa que é outras coisas, e outra, eles controlam. Se não fosse o IA, os draconianos talvez não fossem tão terríveis assim, vamos dizer assim, totalmente humanos, psicopatas. Né? Então, teria alguma humanidade, a humanidade que eu falo assim, alguma espiritualidade até com seres igual reptilianos e outros seres. Então, eles são controlados pelo IA. Então, o verdadeiro inimigo da humanidade é o IA. Né? Esse é o grande inimigo a ser destruído. Esse que é o grande obstáculo. Né? E as pessoas não entenderam. As pessoas que não, o grande inimigo a ser combatido é a capa escura. Não. É os draconianos. Não. É os arcontes. Não. Na verdade, é o IA. Esse é o grande inimigo a ser destruído. Esse é o grande inimigo de todos, porque controla tudo, é o cabeça de tudo. Né? Esse é o cabeça de tudo. E essa energia impessoal é uma energia de consciência. Ele induz o pensamento. Então, quando você tem um pensamento contrário ao IA, que é, no caso, consciência, tecnologia de consciência, expansão da consciência, você está combatendo o IA. É a melhor forma, a forma mais eficaz de você combater o IA é através da sua consciência, porque é exatamente o oposto do IA. Então, você está se contrapondo a essa energia negativa. Isso que é importante salientar. Né? Se quiser acrescentar alguma coisa, Anne... Quer fazer algo revolucionário? Desliga a TV, liga para um amigo, gente. Quando foi a última vez que você, em vez de mandar uma mensagem, você ligou para um amigo? Quem diria que assim, tão rápido, isso viraria uma coisa revolucionária? Né? Porque eu já tive gente, assim, amigos que de repente eu falei assim, é mais fácil eu explicar se eu te ligar, posso te ligar? Aí a pessoa, pode, aí eu ligo para a pessoa fala assim, nossa, você me ligou, né? Aí a pessoa fala, não, a gente ninguém mais me liga. A gente chegou a um ponto tão louco que a gente hoje já considera invasivo quando alguém te liga sem mandar uma mensagem perguntando se pode antes. Né? É verdade. E essas coisas nos invadem e a gente não se dá conta. E isso são coisinhas que nos deixam de ser humanos. Você acaba sendo menos humano agindo dessa forma. Isso é muito bacana. Então a gente precisa de calor humano, a gente precisa de contato com a natureza, muito importante. Contato com a natureza, contato humano, importantíssimo para a expansão da consciência. Você não consegue expandir a consciência sem contato humano. Aquela energia, sentir a energia humana. Isso é fundamental. Fundamental. Vou colocar Abraça uma árvore. Exatamente, abraçar uma árvore. Tem alguém aqui dizendo assim, vocês estão usando computador, isso não é contraditório? É assim, a regra é a gente usar a tecnologia, mas não ser refém dela, não ser usado pela tecnologia. Essa que é a não contradição. Exatamente. Oi, Cássia, beijo, Cássia. Usamos a tecnologia como ferramenta, mas nós não somos escravos da tecnologia. Exato. Né? É uma questão de conceito. Exatamente. Então, assim, eu posso usar a tecnologia e tirar aquilo que ela tem de bom, mas jamais deixar-me ser controlado por ela, que esse é o problema. Hoje tem gente que sai de casa sem o celular, dá volta, porque entra em pânico, porque está sem celular, vai ficar sem comunicação, né? Existem estudos que falam que o estresse de ficar sem internet é maior do que o de ser demitido. Sabe os negócios assim que você fala, oi? Como assim? Chegamos, como assim? Né? Eu entendo que assim, eu confesso que eu fico meio estressada sem internet, né? Mas a hora que você fala assim, é isso, eu vou ter que ficar algumas horas sem internet, e aí você se lembra que assim, a vida existe fora da internet, né? Deixa eu me lembrar como é que é isso, né? E aí você vai fazer alguma coisa, curtir as pessoas, curtir outras atividades, ficar em casa fazendo outras coisas, né? Aí você fala assim, nossa, né? Porque é esse o ponto onde caiu a Atlântida, quando você começa a usar tanto a tecnologia que você não evolui em consciência, você passa a ser entrega todo o seu livre-arbítrio de bandeja para a tecnologia. Porque eu também não sou muito a favor, eu acho lindo a história da evolução da Lemúria, mas quando você fica em tudo super natureba, tá? Que para a gente, hoje, a gente encararia isso como uma vida dos indígenas, por exemplo, que eu acho lindo para os indígenas, tá? Eu sou alérgica à picada de mosquito, não pretendo viver no meio do mato, não, tá bom, minha gente? Então, acho lindo os indígenas, mas não pretendo ser indígena também, né? Então, eu acho que, assim, existindo um equilíbrio entre a tecnologia e a consciência, tá tudo certo. O galho é quando você acha que assim, não, agora para eu poder acessar a internet, eu quero que implante um chip em mim, porque eu acesso a internet mais fácil, né? E aí, exatamente isso. Exatamente. Fazendo coisas. Talvez se a gente não tivesse tanta tecnologia ao nosso redor, a gente já tivesse desenvolvendo muito mais
a nossa própria tecnologia interna e desenvolvendo mais telepatia, né? Então, assim, entre pessoas próximas, entre amigos, onde existe uma vinculação energética e emocional, a gente consegue fazer telepatia, né? A gente consegue saber quando tem alguma coisa, no mínimo, tipo assim, é bem comum entre mãe e filhos. A mãe sabe quando o filho está com problema. A mãe sabe quando tem que ligar e dizer o que está vendo, né? Isso é telepatia. Só que a gente poderia ter expandido isso para um nível muito maior se a gente não tivesse um celular que, por acaso, o meu não está perto de mim, porque o meu filho pegou para alguma coisa, então nem o celular eu estou aqui por perto, Deus só que ela não me domina, né? No futuro, vamos fazer live telepaticamente, com hologramas. Isso, né? Então, assim, é bom ter isso. Gente, a própria internet, ela foi um recurso nos trazido pelos irmãos extraterrestres, né, para nos facilitar a quebra da Matrix. Só que aí vem os negativos e utilizam isso do jeito ruim e nos criam dependência. E tudo aquilo do qual eu sou dependente está me controlando, né? Se eu dependo do cigarro, se eu sou viciado em cigarro, eu sou dependente de cigarro, o cigarro é mais forte do que eu. Então, é aquela coisa, é controlar... Café, açúcar... Tudo, né? É tudo. Então, a gente precisa saber usar, né? E não ser usado. Essa é a regra. Mas a gente tem que usar o que é de bom, né? Por que não, né? Por que não utilizar? É bom entender que essa tecnologia que nós estamos aqui é extraterrestre. De internet, tá aqui fazendo essa live. A questão é que como você utiliza, isso é muito importante frisar, como você utiliza, ou seja, eu não sou escravo disso, é só apenas uma ferramenta. É uma ferramenta. Agora, o problema é quando você se torna a ferramenta da ferramenta. É mais ou menos isso que é inteligência artificial. Aí eu me torno o alicate dessa ferramenta. Ela que me controla. Ela que começa a controlar a minha vida e ditar as regras da minha vida. Aí sim se torna um problema. Muito sério. Falando em tecnologia alienígena, nenhum de nós três é daqui, né, gente? Já vamos começar por aí, né? Sendo realista. Tá certo? Nós três, cada um veio de um canto, tá? Vamos ser realistas, né? Sim, verdade. E veja só, quando a gente fala de tecnologia digital, imagine que os próprios pleiadianos usam hologramas. O holograma é mais sofisticado ainda. Tem que ser tela de computador, isso aí é coisa do passado, isso é coisa do soleta. Tela de holograma. A gente pode fazer uma analogia assim, ó. Deus inventou a internet, o diabo inventou o Facebook. Perfeito, maravilha. Tá? Perfeito. Porque assim... Isso criou um novo tipo de dependência, e não só uma dependência psíquica. Eu preciso lá ver o amiguinho, se o amiguinho tá se divertindo, se a vida maravilhosa de Facebook, a vida maravilhosa de Instagram tá lá ou não, né? E assim, a gente sabe que o que tá lá é mentira. A gente sabe. Mas ainda assim a gente se afeta por aquilo. Eu tenho páginas boas do Facebook também. Assim, e é mais uma forma de controle. Mais uma forma que a gente voluntariamente abre espaço para ser controlado, monitorado e conduzido, porque todas as redes sociais conduzem as nossas emoções, modulam as nossas emoções, controlando aquilo que a gente vê ou não. Então, aquilo que aparece no teu feed não é uma coincidência, é algo estrategicamente planejado para aparecer lá, né? Quem nunca pensou em comprar uma coisa e apareceu a propaganda? Vocês acham que é pura coincidência? Não precisa nem falar, né? Até pouco tempo atrás a gente falava alguma coisa e aparecia propaganda. Agora a gente pensa, porque simplesmente o tempo que eu demoro os olhos vendo uma foto, eles por analogia já sabem que eu quero uma coisa parecida. Sim. Então é esse o nível de refinamento. E quem acha que não funciona assim é bom acordar, tá? Então quando a gente diz assim, olha, vamos usar a internet para coisas evoluídas que possam levar à expansão de consciência e não para ficar fazendo fofoquinha, né? Tipo, gente, o que é o Twitter? É a rede do ódio oficial, né? Onde a gente vai para passar ruim, passar ódio alheio. Então, assim, precisa ir lá dar pitaco, né? Deixar a opinião e ficar batendo boca virtual? Não, né? Vamos fazer coisa melhor da vida, né? Vai botar o pé na grama. Sim, com certeza. Estudar, ler livro. Aqui é lógico que existem grupos que nem canais, como nós, como o da Anne também, do Centro de Estudo Fênix, né? Grupos do Telegram que também são muito edificantes, a gente tem grupo no Telegram, mas a gente tem que saber distinguir, né, as coisas, porque tem muita coisa que é perniciosa. Então, as pessoas perdem muito tempo com coisa que não leva a lugar nenhum. Né? Isso é muito importante salientar, assim. Mas não deixem de nos assistir, né, Demis? Ó, não deixem de nos assistir aqui, porque aqui com certeza. A gente consegue
por mais que essas redes sociais façam o shadow banning, ou seja, se a gente não digitar, botar o nome com todas as letras, não aparece lá no feed, a gente está aqui firme e forte. Sim, com certeza. Com certeza. Não nos esqueçam. Com certeza, muito bom mesmo, maravilhoso, maravilhoso. Quer falar alguma coisa, a Thaís? Acrescentar alguma coisa final aqui? Estamos com 1h30 de live. Então, eu não ia puxar outro fio da meada, porque assim, Demis, você sabe, a gente começa a falar, a gente não para, né? Então, eu vou parar nos fios da meada, porque eu ia começar a entrar no projeto Lifelog da CIA, não sei o quê. Eu falei, deixa por aí, minha gente. Tá certo. Beleza. A Anne quer fazer algumas considerações finais. Anne, fique à vontade. E gratidão, viu? Já de antemão, gratidão pela presença de vocês. Foi sensacional. Adorei. Imagina, gente. Só que, assim, eu ia comentar, na verdade, a gente está falando tanto do uso da tecnologia, mas a gente tem que se dar conta que como a gente está sendo empurrado para isso, né? Esse momento desse último ano, né, com distanciamento social e tudo mais, só serviu para nos afastar. Isso também faz parte de um grande planejamento, e esse afastamento não é só por conta do bichinho da goiaba, para a gente não transmitir, é porque também rouba de nós aquilo que nos faz humanos, que é o viver em comunidade. Então, a gente se distancia e fica mais dependente de rede social ainda. Então, é uma forma de reforçar esse comportamento, né? Então, nada é por acaso. E eu só queria agradecer o convite, né, Demis, Thaís, é sempre bom estar aqui, a gente Eu agradeço. Gratidão é minha. Um papo muito legal. Às vezes eu sinto assim, parece que a gente está numa roda de conversa e com um monte de gente assistindo, né? Assim, gente, né? Os doidos conversando e a gente fica achando legal. Foi muito bom, fiquei muito feliz mesmo. Foi fantástico. Thaís, deixa eu colocar a Thaís aqui grande, aqui na tela. Gratidão, pessoal, a todo mundo aqui que acompanhou o nosso bate-papo animado, nosso café com conspiração, inteligência artificial e tudo mais, né? Essa é a conversa normal que a gente tem, tá, gente? A gente não sabe mais como ser pessoas dentro da Matrix, e nem queremos descobrir mais como é que é. Esse é um papo normal nosso de um domingo à noite. Gratidão por todo mundo que nos acompanhou. A gente sabe que assim, a gente deu uma pincelada no assunto, não dava muito para aprofundar, mas a ideia era realmente assim, trazer uma série de temas para a discussão. Então, desejo para todo mundo uma excelente semana, né? Dormir com a energia cristalina de Gaia e sair da Matrix. Exatamente, maravilhoso. Vou terminar. Vamos encerrar aqui com essas palavras aqui da Thaís, que acho que já resume tudo. Então, vamos fechar com chave de ouro. Gratidão e até terça-feira, tá? Terça-feira, próxima live, terça-feira. Nessa terça-feira, amanhã não tem live, terça-feira, live também no canal 1, 2, simultaneamente e no Facebook também. Então, gratidão. Até terça-feira.